Bom, então para responder aí o que é exatamente a mineração de processos e como ela pode ajudar e está cada vez mais se tornando essencial nesse mundo de automação de processos robóticos, a gente vai falar um pouquinho então agora sobre essa mineração de processos. Bom, a mineração de processos, ela não é uma ferramenta, embora existam ferramentas para mineração de processos e são essenciais, não é possível, ou pelo menos não tão prático, fazer uma mineração de forma manual. Mas ela basicamente é uma técnica que cada vez mais a gente vê atuando ou sendo usada em conjunto com o RPA, com o Robotic Process Automation, porque com ela, com essa integração entre RPA e a mineração de processos, é possível que a gente consiga extrair informações que são preciosas, informações que são importantes do que acontece nos processos que são executados pelas empresas, dos sistemas que são informatizados, ou o que a gente chama de sistemas digitais, e o objetivo é identificar quais as melhores oportunidades de automação que vão trazer como resultado uma redução de custo, melhoria no desempenho e a otimização mesmo ou desburocratização dos processos. Então, você já sabe que a RPA é aquela tecnologia que ela permite que a gente possa pegar processos manuais, processos repetitivos, e colocar robôs digitais ou robôs virtuais para executar essas tarefas, e ele vai executar isso de uma maneira extremamente mais rápida e extremamente mais precisa, chegando perto aí de 100% de precisão, né? Eliminando os erros humanos. Só que para que a automação ela seja eficaz, há necessidade de se saber que processo deve ser priorizado na automação. Automatizar qualquer processo não é eficaz. Pode ser eficiente, torna o processo eficiente, mas não é eficaz na medida em que, digamos que você tem 10 processos que podem ser automatizados. Desses 10 processos, 9 não trazem tanto retorno para a empresa. Então, às vezes, ao invés de automatizar 9 processos, você automatiza apenas um deles, e esse um processo é o que traz esse retorno, tanto da diminuição de custo quanto da melhoria da eficiência. Então, fazer essa identificação é que é a importância da mineração de processos, né? Porque ela vai permitir que você consiga mapear os processos e o próprio sistema, né, de forma digital e automatizada também, ele consegue analisar esses processos dos sistemas. E aí, com base nessa análise, você consegue identificar quais são os gargalos que os processos possuem, que tornam esses processos ineficientes ou que podem ser melhorados para que sejam processos mais eficientes. E ali você identifica quais são as oportunidades, tanto de melhoria nesse processo. Muitas vezes há processos que nem há necessidade de automação, apenas uma melhoria nesse processo ou de burocratização já traz um grande resultado. E você identifica então, nessa análise da mineração de dados, qual é ou quais são os melhores processos para serem automatizados, para que você possa maximizar esse retorno sobre o investimento, utilizando tecnologias como RPA para trazer mais valor agregado para a organização. Existem diversas ferramentas de mineração de processos disponíveis no mercado. Cada uma delas tem as suas características e as suas funcionalidades, que são bastante específicas, né? Você tem a própria UiPath integrada à ferramenta de automação da UiPath. Você tem o UiPath Process Mine, né, que é uma ferramenta de mineração de processos que já está integrada então a toda essa plataforma lá do orquestrador. Ele vai permitir exatamente isso, que você analise os processos e identifique quais são
os melhores processos para automação. Mas existem também ferramentas open source, como provavelmente a mais conhecida, que é a Disco, né? Que é uma ferramenta open source, que ela também permite fazer isso através da análise de logs dos sistemas informatizados, e através desses logs ele permite então a identificação de padrões e tendências dos negócios. Para ter uma mineração eficaz, obviamente, as ferramentas, os softwares, né, que fazem esses processos e que vão ser analisados, eles precisam ter uma rotina, né, ou dentro dele próprio, a geração de logs. Isso vai ser essencial. Você tem até ferramentas, por exemplo, se você tem desenvolvido os seus softwares utilizando Java, você tem o Log4j e várias outras tecnologias que permitem que aplicações desenvolvidas em Java possam trazer o máximo de informações no log. E quando a gente fala de informações no log, não significa só a questão do log de erros ou de alguns processos, não. Uma ferramenta que consiga trazer log o mais detalhado possível. Quanto mais detalhes você tiver no log, mais vai ser proveitoso para uma mineração de processo. Então, um sistema que ele gera log de cada clique que o usuário dá, em que botão o usuário clicou, que campos o usuário preencheu, qual foi a alternância de tela que o usuário fez enquanto estava realizando aquele processo, embora sejam informações assim que talvez sejam irrelevantes para uma pessoa analisar, porque vai trazer uma quantidade de dados quase que impossível de uma pessoa conseguir analisar. Para um sistema de mineração de dados ou de process mining, né, de mineração de processos, seja da UiPath, seja o Disco, seja o Celonis, seja o Process Gold, que são outras ferramentas também que tem esse objetivo, ela vai conseguir fazer um desenho exato do processo e identificar onde a pessoa está demorando mais tempo para realizar uma tarefa. Então, essa é uma outra informação importante no log, né? Ele conseguir definir quanto tempo leva a pessoa, por exemplo, para preencher um determinado cadastro que tenha no sistema, ou após o usuário clicar num botão, quanto tempo esse sistema demora para trazer uma resposta, para apresentar a tela. Tudo isso vai permitir não só melhorar o processo manual em si, mas também melhorar as aplicações, porque não adianta automatizar uma aplicação que demore 10 minutos para dar uma resposta quando se clica num botão, porque o robô ele vai clicar naquele botão e vai ter que aguardar aquele mesmo tempo, né? Então, existem algumas estratégias para que você possa fazer uma boa implantação de mineração de processos, e dentre essas estratégias, eu poderia citar aqui, por exemplo, que você consiga identificar o foco, né, seja identificar os processos de negócios que sejam mais adequados para automação. Através dessa análise, você vai conseguir identificar quais processos trazem maior retorno sobre investimento. Então, talvez essa seja a estratégia mais importante. Mas você pode também criar uma estratégia que o objetivo da automação vai ser buscar processos que estejam trazendo um gargalo muito grande, porque embora o processo em si possa não trazer um grande retorno sobre investimento, mas muitas vezes ele atrapalha outros processos que vão estar nessa linha de produção, né, desse processo como um todo. E esse é o grande objetivo, não é só pegar uma tarefa que é realizada por alguém e automatizar, mas entender onde na organização esse processo se encaixa. E ele, embora não traga tanto retorno, pode ser um gargalo que está impedindo que o processo ou a linha de processo como um todo traga resultados ótimos, né? A outra estratégia é exatamente avaliando as ferramentas de mineração de processo para ver qual traz esse melhor resultado.
e se ela tem uma boa integração com a plataforma de RPA, porque você vai economizar um tempo absurdo, né? Quando você tem já uma ferramenta de mineração de processos que já está alinhada ou integrada com a ferramenta de automação, ela própria já pode ser capaz de criar o esqueleto daquela automação, e o que vai facilitar muito quando a gente enviar esse processo para a equipe de desenvolvimento RPA fazer a sua automação. Então, é uma técnica essencial a mineração de processos para que você consiga ter um melhor uso, né, da implantação do RPA na sua empresa, né? Porque você vai conseguir identificar isso que a gente chama de oportunidades de automação para melhoria de desempenho no processo, com a diminuição de custo, né? Ou seja, maximizando o retorno sobre investimento e, principalmente, liberando cada vez mais as pessoas para que elas possam atuar em atividades que de fato agreguem valor, que são as atividades cognitivas e não as atividades manuais. Então é basicamente isso, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.